A primeira coisa que você faz antes de iniciar o seu estudo de traçado é anexar o modelo digital do terreno que reside em um outro arquivo, um arquivo gráfico DGN como referência. Agora na Select Series 3, a tarefa Horizontal Geometry apresenta um conjunto maior de ferramentas, como a barra de ferramentas Design Standards, usada para determinar um padrão aos elementos de geometria. Vamos alocar esta barra aqui na interface. Já a barra Features Definition Toggle oferece recursos para ativar e desativar parâmetros que afetam uma variedade de comandos usados pela geometria. Além disso, outras caixas de ferramentas oferecem ferramentas específicas para atuar na criação e edição da geometria horizontal. São ferramentas que atendem às mais diversas situações do projeto, das mais simples às mais complexas. Muito bem. Inicie o projeto definindo o padrão que será aplicado ao traçado, a partir da barra Design Standards. Cada padrão é constituído por parâmetros como velocidade de projeto, raio mínimo, tipo de transição, comprimento de arco, tangentes, espirais, etc. Após selecionar o padrão desejado, clique sobre o ícone do comando Toggle Active Design Standard para garantir que o padrão seja aplicado. Em seguida, na barra Features Definition, selecione a feature desejada para o traçado horizontal. Então, na própria barra, ative o comando Override Feature Definition para forçar que o comando ativo use a feature selecionada. De volta na tarefa Horizontal Geometry, clique sobre o ícone do comando Complex by PI. Observe que os valores da caixa de diálogo mudam conforme o padrão selecionado na barra Design Standards. Entre com um ponto para definir o primeiro PI. Observe que os parâmetros são exibidos dinamicamente na vista conforme você movimenta o mouse. Você pode entrar com um ponto ou simplesmente digitar os valores desejados. Conforme você busca definir o terceiro PI, a curva já se apresenta com o raio default definido pelo padrão ativo. Todavia, nesse caso, vou digitar 320 e entrar com um PI nesse ponto. Agora vou terminar o alinhamento próximo desse ponto. Vou mudar a exibição do terreno natural para facilitar a visualização do alinhamento horizontal. Como a superfície é uma referência, vou ligar aqui a opção Override Symbology para permitir mudar a exibição da superfície. Vou desligar algumas features como curvas e os triângulos. Ok. Muito bem. Ao selecionar o traçado, vários manipuladores e valores são exibidos. E clicando sobre os manipuladores, o traçado poderá ser modificado de várias maneiras. Dependendo de qual manipulador você selecionar, o movimento, a edição, a modificação será feito de uma forma. Enquanto você manipula, os valores são constantemente atualizados. Veja quantas opções oferecem os manipuladores de uma curva. Clicando sobre o manipulador existente sobre o arco, a caixa de diálogo com os parâmetros desse elemento é aberta. Você também pode clicar sobre os valores exibidos.
Ao fazer isso, um campo para edição é aberto ao lado dele, dispensando o uso de caixas de diálogo. Aqui vou editar o valor do ângulo da direção da tangente. Novamente, vou corrigir, 355. O alinhamento é ajustado automaticamente. Também vou mudar aqui o valor do raio dessa curva de 320 para 200. Esse é um valor inferior ao valor mínimo, ao raio mínimo permitido pelo padrão. E observe que um alerta é dado graficamente sobre o alinhamento. Na tarefa General Geometry, clique sobre o ícone do comando Civil Message Center. Esta caixa oferece um feedback de uma variedade de questões que podem afetar o processo do projeto, como erros na construção ou até mesmo se o padrão aplicado foi violado. Neste exemplo, o Civil Message Center informa que uma curva apresenta o valor de raio menor do que o valor de fall do padrão aplicado, o que não significa um erro, apenas um aviso. Porém, uma outra mensagem informa um erro, pois o valor do raio é menor que o valor mínimo permitido pelo padrão. Clique com o botão direito sobre a mensagem e escolha o comando Zoom To. A curva é localizada e o valor do raio poderá ser editado. Vamos afastar um pouco o zoom e editar o valor de 200 e voltar com o valor de 320. Agora o Civil Message Center mostra apenas um aviso em relação a essa curva, que ele está abaixo do valor de fall. Muito bem. Aqui está todos os valores. Aqui estão todos os valores. De volta na tarefa Horizontal Geometry, vou demonstrar o uso de outras ferramentas. Aqui, por exemplo, a ferramenta Line funciona da mesma forma que a outra ferramenta que eu usei, e vou lançar uma tangente livre. Também posso modificá-la apenas selecionando os manipuladores, da mesma forma que fiz com todo o alinhamento. Ajustar também os valores a partir da edição dos campos. Sobre essa tangente, vou conectar uma curva com o comando Simple Arc from Element. Após identificar a tangente, a curva circular surge já apresentando o raio padrão. Após definir o raio e o comprimento do arco, aceito a posição dele em relação à tangente. A curva espiral foi colocada automaticamente pelo padrão. A colocação de uma espiral e da próxima tangente pode ser feita por um único comando, chamado Spiraline from Element. Aqui na caixa de diálogo eu posso definir o comprimento desejado para a espiral, identifico a curva, o ponto onde vai iniciar a continuidade do alinhamento e pronto. A espiral é lançada e agora apenas defino a distância, o comprimento da tangente. O resultado, os valores aplicados, podem ser editados a qualquer momento. Por exemplo, vou mudar o comprimento da espiral. O comando Undo também funciona com os elementos de geometria. Ao passar o ponteiro sobre o traçado, escolha o comando na barra chamado Horizontal Geometry Report. Veja só, um relatório completo da geometria horizontal é mostrado na caixa de diálogo do Bentley, Bentley Civil Report Browser. Confira também os resultados apresentados por outros relatórios.